Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre gastos relacionados a transporte, mobilidade e formas de economizar e avaliar tomadas de decisão conscientes no que tange a esse gasto que geralmente é alto no seu bolso e no meu bolso. Né? Aqui nesse episódio, né, a gente não vai falar muito sobre investimentos, mas sempre vale ressaltar, né, aqui que qualquer sugestão de investimento, né, não tem nada de recomendação, né, a gente não faz recomendação ou sugestão, é só informações trocadas. Mas nesse episódio a gente vai falar sobre gastos, especificamente de transportes. Aproveito para pedir para você seguir a gente no Instagram, @instabtcompany, e mandar uma mensagem para a gente se quiser que a gente fale sobre algum assunto específico. Bom, tô aqui com os meus colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program. Fala aí, Rafa, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando mais um episódio. Hoje, tema importante, falar um pouco de economia aí em transportes. Vamos embora, vamos começar. Vamos lá, e também com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala aí, Marquinha, tudo certo? É isso aí, Habib, tudo certo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar participando desse 13º episódio de BTC Money. Falar sobre transportes. Vamos que vamos. Vamos lá, então pessoal, começando já, né, o episódio com tudo, é o seguinte, a gente estava falando alguns dias atrás, né, para conversar sobre isso, que é um assunto bem latente, né, tanto nos ambientes familiares como também nas aulas. Muita gente pergunta, né, pô, será que vale a pena comprar um carro, alugar um carro, ficar de transporte coletivo ou de economia compartilhada, aplicativos de transporte, né? O que será que vale a pena? O que é melhor? O que não é? Como é que a gente faz essa análise? Né? E aí, pessoal, eu queria saber de vocês, né? Como que a gente pode começar? Eu trouxe algumas continhas aqui, mas primeiro, vamos lá, como que vocês inicialmente se locomovem aí? Todos nós moramos em São Paulo, mas contem um pouquinho aí de vocês, como que vocês se viram no dia a dia. Rafa primeiro, vamos lá. Bom, eu tenho um carro, né? Mas na medida do possível eu procuro usar bastante transporte coletivo e Uber, né? Muitas vezes eu uso. O carro, no caso, eu tenho por conta de uma questão, vamos dizer, de comodidade familiar. Então, não tenho filhos, né? Ainda, mas tenho o carro por conta de uma questão, às vezes para fazer viagens, fim de semana, às vezes para me deslocar para algum lugar mais longe na cidade, mas evito ao máximo utilizá-lo, né? Gosto bastante das opções que a gente tem aqui em São Paulo, né? Transportes coletivos, metrô, ônibus, Uber, eventualmente até para fazer uma viagem, mas a gente pode usar carro alugado, né? É comum, às vezes, quando a gente vai dar aula aí fora de São Paulo, de fazer uso dos carros alugados, e para eventualmente fazer viagem, dá para usar também transporte compartilhado, tipo BlaBlaCar, né? Muita gente às vezes vai para o Rio e fala, puta, não quero ir de ônibus, procura ali num horário diferente, usa um BlaBlaCar, tem muita opção, né? Então, o leque é grande, cada um tem que ver a necessidade específica, a sua própria necessidade. Boa, e você, Marquinho, como é que você vê isso daí? Como é que você tá hoje? Ah, legal. É importante falar que, assim, tudo depende da necessidade do indivíduo, né? Para que você precisa esse meio de transporte? Aqui em casa a gente tem um carro que Bianca usa simplesmente porque o trajeto entre nossa casa antiga e o trabalho dela não tinha nenhum transporte coletivo que atendia, né? Então, ou ela pegava 2 ônibus ou ela ia de carro. Então a gente quis manter o carro, que por sinal foi bastante útil nessa mudança que eu tenho passado nos últimos tempos, né? Então o carro se transformou numa caçamba. Eu, pessoalmente, uso o transporte coletivo, né? Então, sempre usei transporte coletivo para ir para o trabalho. Eu tenho um trabalho fixo na Faria Lima. E agora, se Deus quiser, eu vou começar a ir de bicicleta para o trabalho, né? Eu tô a 5 quilômetros do meu trabalho principal. Então, se der tudo certo, bike ou até byfoot, né? O famoso a pé. Boa, já trabalha aí a parte cardiológica, né? Faz o exercício do dia. E é importante, né? Isso. É interessante que ao longo das últimas décadas, né, teve esse processo de sedentarização da população muito devido a esse comodismo, esse conforto, de certa forma, né, que o veículo nos traz. Né? Eu recentemente vendi o meu carro, né?
E aí hoje estou basicamente em transporte coletivo, né? E como o Rafa comentou, né? A gente eventualmente tem eventos em Campinas, então o aluguel do carro já supre necessidade, né? E a gente está bem servido de aplicativos de transporte, né? Isso daí realmente se popularizou, né? E deixa mais fácil caso um eventual transporte coletivo como ônibus, metrô, tal, não esteja disponível, dado que São Paulo não tem uma malha tão extensa assim, principalmente falando de metrô, de ônibus já é bem maior. De qualquer forma, pessoal, uma coisa, vamos lá, por partes, né? O primeiro ponto é, vale a pena comprar um carro ou alugar um carro? Esse era um ponto que muita gente acabou perguntando, né? E aí, para ilustrar, eu trouxe alguns números aqui, só para trazer uma realidade, tá? Então vamos lá. A decisão é comprar um carro ou alugar um carro por um período de 1 ano, vamos supor que a gente vai contar 1 ano só, tá? Um carro no valor de 60 mil, beleza? Então, legal, 1 ano, mais ou menos 15 mil quilômetros, vamos dizer assim, rodados no ano. Um carro de 60 mil, né, você não conta o dinheiro que você comprou, né? A ideia é você contar a depreciação do carro, que depois você vai vender, no caso 1 ano aqui nesse exemplo, né? Supondo aí uma depreciação de 10 mil reais. Então você compra por 60, vende daqui a 1 ano por 50, o que você gastou efetivamente foram os 10 mil reais. Mas tem outros gastos que a gente deve colocar no papel. Licenciamento, emplacar o carro, né? Eu coloquei mais ou menos 500 reais. IPVA, depende do estado, um pouco do valor do carro, das características, mas coloquei 900 reais. Manutenção, 500 reais, contando uma manutenção. E de seguro, mais ou menos 2.500 reais. Isso daqui somando tudo, desde a depreciação e esses custos todos, dá no ano R$14.500. Beleza? Isso daqui é um valor, claro, que pode variar com esses aspectos todos. Se for alugar, eu entrei num site de uma das locadoras, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas é uma das grandes, né? O carro no mesmo valor sai mais ou menos R$1.500 por mês para alugar. Isso dá 18 mil no ano. Legal. 18 mil no ano, já está tudo incluso. Desde o seguro, licenciamento, tudo isso, manutenção, está tudo incluso. Só que aqui tem um ponto importante que a gente deve considerar, viu, pessoal? Que é o custo de oportunidade. Quando a gente compra o carro, a gente pega 60 mil e congela naquele veículo e vai receber os 50 mil no ano seguinte. Quando a gente aluga, esse dinheiro está em tese investido. Então, se a gente colocar ele investido, aqui, claro, o dinheiro vai sair e tal, mas vamos fazer uma conta de padeiro, né, mais ou menos R$2.500 nesse ano, com esse dinheiro investido. Isso dá um total de 15.500. Então, é 14.500 na compra versus 15.500 no aluguel. Né? Então, nesse exemplo específico, vale um pouquinho mais a pena, financeiramente falando, a compra do veículo. Porém, existem vários pontos a se considerar. E aí eu queria saber, Rafa, nesse exemplo específico, o que pode variar, o que a gente tem que pensar além desses números que eu botei na mesa? No caso, quando a gente sempre leva em consideração a alternativa do aluguel de carro, né, a gente tem que levar em consideração que a gente não aluga o carro para a vida inteira, todos os dias, né? A gente só aluga quando há necessidade, ou seja, eu vou fazer uma viagem no fim de semana, você aluga para aquele fim de semana. Preciso ir eventualmente para algum evento e vou ter que levar mais pessoas comigo. Aí você aluga um carro. Ou seja, são situações muito específicas. De uma maneira geral, não é necessário, né, ficar com o carro alugado o tempo inteiro. Então, você pode simplesmente abrir mão de ter um carro e alugar quando for necessário e para os outros períodos, as outras necessidades de locomoção, aí você usa os transportes compartilhados, né? Eventualmente, se você precisa também de transporte, assim, para levar, sei lá, um dia estou indo para um aeroporto, preciso levar uma mala mais pesada, você tem a opção do Uber, enfim, você tem muitas opções. Efetivamente, do ponto de vista econômico, de uma maneira geral, a gente coloca tudo na ponta do lápis, sem considerar os benefícios, vamos dizer assim, as facilidades, né, que a gente tem quando a gente tem um carro próprio, mas sem considerar isso, do ponto de vista puramente econômico, ter um carro próprio não é a melhor opção. Então, acho importante, né? Assim, eu coloquei o exemplo de alugar o carro pelo ano inteiro, né? Até para simplificar um pouco, e tem gente que realmente faz questão do seu carro, de ter o carro disponível o tempo inteiro, por questão de conforto. Né? E aí, nesse caso, tem alguns pontos importantes. Eu simulei aqui uma depreciação de 10 mil. Só que essa depreciação não é necessariamente 10 mil, né, Marquinho? E tem outros custos aqui, seguro, né? O seguro também, eu coloquei 2.500, não necessariamente vai ser isso, né?
Ah, com certeza. Então, se você, por exemplo, é homem por falta dos 30 anos, né? Ou seja, tem mais acidentes de carro, seu seguro vai custar muito mais alto. Esse valor que você colocou aí é para uma pessoa de idade, uma mulher já, que tem menos risco, que cuida mais do carro, né? Que tende a dirigir estaticamente com mais segurança, né? Outros custos que podem variar, por exemplo, o imposto, né? De estado a estado, a burocracia envolvendo, né? Esses impostos. Então, por exemplo, eu tinha um carro, quando eu passei na Poli, meu pai me deu um carro emplacado do Rio de Janeiro. Você acredita, Habib, que todo ano eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro para passar pelo Detran, para fazer a famosa vistoria? Cara, era uma dor de cabeça gigantesca. E um outro custo que você deixou de considerar e que eu tenho certeza que muitos brasileiros utilizam desse artifício para comprar um carro é o financiamento, né? Muita gente que não tem 60 mil reais compra um carro de financiamento e aí você vai colocar ainda nesse custo, você tira, claro, o custo do capital, né? Quanto que esse dinheiro estaria rendendo, mas você entra num custo muito mais agressivo, que é o financiamento imobiliário, né? E aí, com certeza, não vale a pena, né? O financiamento de veículos aí no caso, né? Só fazendo essa pequena correção, mas é exatamente, Marquinho, eu considerei aqui você com 60 mil à vista comprando carro. Se você vai financiar, uma parte desse dinheiro que você não está congelando ali na hora vai ter o custo de oportunidade, a rentabilidade no investimento, só que o restante que você financiou, que é esse valor, vai ter um juros muito possivelmente maior do que esse seu custo de oportunidade. Aí, nesse caso, vai ser muito difícil matematicamente valer a pena comprar o carro, né? E tem outro ponto, né, Marquinho e Rafa? A gente tem muita dificuldade, às vezes, de precificar o nosso tempo, né? Quanto que vale o tempo de ir até o Detran fazer toda a parte do licenciamento, essa dor de cabeça, né? Quanto vale o nosso tempo de levar o carro para manutenção e esperar lá fazer a manutenção? Tudo isso deve ser colocado, que você comentou até, Marquinho, da burocracia. Né? E aí a gente vai para o ponto que o Rafa comentou, né, que não existe só essa possibilidade de comprar ou alugar o carro intermitentemente. Né? A gente tem várias outras possibilidades de transporte. Né? E aí tem os aplicativos e o próprio transporte público, né, pessoal? Então é importante a gente notar isso. E só que assim, vamos lá. No caso de vocês aí, Rafa, tem algum ponto aí? Por que a gente compraria um carro? Né? O que levaria a comprar o carro? O conforto justifica, você acha? Eu acho que sim, cara. Depende se você tem uma família grande, né? Eventualmente, não só filhos, mas, sei lá, pais, mães, tios, tias. E aí sei lá, é comum viagens para sítio, viagem para cá, para lá. Então, se você viaja com muita frequência, ter um carro facilita porque você não precisa ficar toda hora indo até a locadora para retirar o carro, né? Isso daí seria um desconforto, assim, traria algumas dificuldades. Esse é um ponto. Para famílias que têm filho, com certeza também buscar e levar, né, buscar da escola, levar para a escola, então faria sentido. Para casais que ainda não têm filhos, né, ou eventualmente para aqueles que são solteiros, aí realmente não faz muito sentido, não tem tanta essa vantagem, né, da comodidade aí que a gente vê em outras situações. Pois é, cara, e tem outro ponto, né? E Marquinho, eu tava lembrando agora, né? Fazendo esse cálculo, eu anotei aqui, né? É, dificilmente a pessoa que for comprar o carro à vista, os 60 mil, vai comprar ele no cartão de crédito, né? Vai ser mais difícil, você tem que ter um belo de um limite bem poupudo aí, né? Não é impossível, pode acontecer, mas é mais difícil. No entanto, quando você aluga carro ou usa tanto o transporte coletivo como economia compartilhada, a gente fala dos aplicativos, né, 99, Uber, o próprio BlaBlaCar e assim por diante, a gente usa cartão de crédito. E se a gente usa cartão de crédito de forma responsável, que benefício a gente tem aí, Marquinho? Tem uns benefícios aí, né? Temos até os pontos, né, Habib, para não deixar nada tirar dessa conta, né? Os famosos pontos. Então, pô, você paga lá R$ 1.500 por mês, dá para o quê? Viajar para Bahia uma vez por ano com pontos, Habib? Sem contar lá os 30 dias de lambuja, né? Até 30 dias que você tem entre usar o serviço hoje e a data efetivamente em que vai haver o pagamento, né? Esse meio do tempo você pode deixar o seu dinheiro rendendo, né, Habib? Pois é, então, são alguns benefícios que muita gente não coloca na ponta do lápis, né, na hora de fazer a conta.
E aí a gente sabe, né, que nem toda decisão, e muitas vezes a decisão não vai ser só uma decisão de custo-benefício, uma decisão matemática. Então, o que o Rafa comentou do conforto, né, de você trazer para a família, às vezes pais, avós, idosos ou filhos pequenos, que você faz questão de ter um controle maior, né, vai depender muito do aspecto pessoal, né? Só que é importante a gente ter noção dos custos que estão envolvidos. Porque uma coisa que acontece, acho que o Marquinho pode me confirmar, né? O pessoal vai lá, faz o seu colchão financeiro, pega a sua reserva de emergência, forma aquela grana lá, e aí vai lá e faz o quê? Joga tudo isso num carro novo. E aí, Marquinho, o que você acha dessa decisão? Ai, meu Deus, Habib, que desespero, que desespero. Mas a gente vê muito com as famílias aqui no Brasil, né? Pô, consegui juntar lá arduamente, sei lá, 10, 15% do meu salário todo mês, juntou lá o ano inteiro, aí quando começou a formar o colchão financeiro, o que que faz? Pega a grana e viaja. Pega a grana e, compra um carro e ainda financia o resto. É desesperador, né? Pra gente que trabalha com investimentos e sabe o quanto você está deixando de ganhar, o quanto você está pagando por isso, o que você está abrindo mão para ter esse conforto, eu fico desesperado, né? A gente acabou de fazer as contas aí para uma pessoa que precisa de carro o dia inteiro, né? Todos os meses, ou seja, comprando um carro ou efetivamente alugando mensal e tendo um carro durante todo o período, você fica elas por elas, praticamente o preço, né? Lembrando, Habib, que esses 15, 16, 17 mil reais, além disso, tem todo o custo de rodagem, né? Então, tem que comprar, tem que abastecer o carro, você tem que fazer a manutenção. Então, comparando tudo isso, o transporte coletivo, né, a economia compartilhada, parecem cada vez mais atraentes para isso, né? Mas certamente, se você só tem o seu dinheiro do colchão financeiro, ou pior, nem tem isso, cara, pensa 2, 3, 4, 5, 20 vezes antes de fazer o move ali de aportar grana, porque afinal, Habib, a gente estava discutindo até antes do programa, comprar carro definitivamente não é um investimento, né? Pois é, esse ponto eu queria jogar a bola pro Rafa, né? Nosso planejador financeiro, CFP, né? O carro, o que ele é considerado nessa parte de alocação de ativos ou investimento? É um ativo? É um ativo financeiro? Que é, Rafa? Como é que a gente pode considerar? Quando a gente está fazendo uma análise patrimonial do cliente, né, ou quando a gente está olhando um pouco para a vida financeira dele, o carro entra como um ativo imobilizado, né, dentro do patrimônio. E por que isso é importante? É muito importante que todo investidor, toda pessoa tenha um bom balanço dentro do seu patrimônio entre ativos que são líquidos e ativos que são ativos de baixa liquidez. Então, o carro é um ativo de baixa liquidez, a casa é um ativo de baixa liquidez. Eventualmente, se você faz um investimento num fundo de investimento, que é 60 dias para você resgatar, é baixa liquidez. Por outro lado, né, a poupança é de alta liquidez, um CDB com liquidez diária é alta liquidez. As próprias ações, eventualmente, se você quiser vender, tem alta liquidez, apesar do alto risco, mas tem alta liquidez. Então, quando a gente olha para o todo, para o patrimônio como um todo, tem que existir esse equilíbrio, né? Essa situação em que o investidor, né, ou a pessoa utilizou a reserva de emergência dele para comprar um carro, além de ele ficar sem um centavo na reserva de emergência, o que não é nem um pouco aconselhável, ele ainda concentrou 100% do patrimônio dele num ativo imobilizado. E a gente vê também muitos casos comuns de pessoas que às vezes têm uma concentração muito grande do patrimônio numa casa, por exemplo. Aí tem a casa e o carro, a casa junto com o carro representa 90% do patrimônio, então é importante que tenha uma preocupação e com o tempo e fazendo investimentos para dar mais liquidez na outra parcela do patrimônio que vai ser acumulada nos próximos períodos, né? Então o carro ele entra como um ativo imobilizado e é importante que ele não represente uma concentração, uma parcela muito grande do patrimônio total da pessoa. Muito bom, até porque o carro não é exatamente um investimento, né? Ele é um ativo mobilizado, mas ele deprecia, ele gera custos, né? Então, a gente não pode considerar como um investimento, né? De certa forma, né, Rafa? Exatamente, de jeito nenhum, o carro não é um investimento, ele não vai te dar, ele não vai se valorizar, você não vai vender ele mais caro do que você comprou, e ele só vai te gerar gastos, né? Como você comentou, depreciação, pagamento de seguro, eventualmente uma batida ali que o seguro não cobre também, você vai ter que
arcar com aquilo, né? Então, assim, definitivamente o carro, do ponto de vista econômico, ele não pode ser visto como um investimento e nem algo que vá melhorar a saúde da sua vida do ponto de vista financeiro. Muito bom. Agora, pessoal, tenho mais um ponto aqui sobre esse tema de transporte e mobilidade, né? Porque é legal, todo mundo tá batendo em carro, né? Carro não vale a pena, matematicamente não vale a pena, as pessoas estão buscando alternativas, né? Até pela economia, mas eu vejo muita gente gastando 1.500, 2.000, às vezes até 3.000 reais no cartão de crédito com transporte via aplicativo, Uber, 99, né? E aí a gente falou no episódio sobre economia comportamental o viés da dor do pagamento, né? Então, quando você elimina a dor do pagamento, a transação na hora, o dinheiro saindo da mão, que é o que acontece num aplicativo, né? Você deixa o cartão de crédito, pede o aplicativo e depois só espera e depois ele debita direto no seu cartão, existe a possibilidade de você fazer viagens à toa e deixar de usar transportes mais baratos. E aí, Marquinho, o que você pensa sobre isso? Dá para otimizar ou tem que ficar mesmo no aplicativo e gastar essa grana toda também? Tem que controlar, né, Habib? É claro que se você é um cara que faz viagens longas, então, por exemplo, eu, quando era corretor de seguros, eu tinha que ter carro, porque eu visitava meus clientes fisicamente. Eu tinha uma moto na época, até que eu fui visitar um cliente e começou a chover, Habib. Aí eu fiquei todo molhado, tive que cancelar a reunião. Aí eu vi a importância, não, tem que comprar um carro profissionalmente falando, era necessário para aquela parte da minha vida. Então, se você usa trajetos longos ou usa para trabalho, cara, vale mais a pena talvez alugar um carro mensalmente ou até comprar um carro sem ser um carro novo, um carro usado, né, que já passou por aquela depreciação grande, se você vai usar esse carro todo dia. Mas tem situações, Bibi, que nem que você tiver um carro não adianta, né? Você tem que usar um aplicativo. Por exemplo, você vai sair para uma festa, para um bar, vai tomar um gole de chopp, um vinho. Cara, você tem que utilizar os aplicativos de transporte, você tem que ir de táxi, né? Então isso é outra coisa que também tem mudado bastante, eu vejo da nossa geração para as gerações dos meus pais, por exemplo, né? Então a gente tem essa consciência mais geral, sem falar que, pô, eu vi o meu pai, né? Ele tinha aquele negócio de, pô, meu primeiro carro, né? Uma conquista, um sonho realizado. Coisa que minha geração, pô, meu pai falou outro dia, pô, Marquinhos, você não tá precisando do carro, como que você vive sem? Se eu te der meu carro, falei para ele, pai, se você me der o carro, eu vendo na hora. Não tenho mais esse custo nem a pau. Não, mas isso é importante. Agora, realmente, né, tem como otimizar também ainda usando transporte via aplicativo, né? Se você tem um trajeto que é fácil de fazer via metrô, eventualmente, se você quiser economizar, é uma possibilidade. Ou de ônibus, né? Sei lá, 4,40, beleza. Maravilha, sei lá por quanto tempo vai ficar esse preço, mas tudo bem, né? Mas é importante a gente fazer análise, é o que você falou. Controle, acho que é tudo. Mas vamos lá, agora todo mundo com muita grana, né? Podemos comprar o carro com dinheiro que não vai fazer falta, né? Então isso acho que não tem problema nenhum. Mas Rafa, tem pessoas aí com uma quantidade de patrimônio bastante elevada que são bastante humildes nos seus carros, né? Tem vários exemplos, né? Vou dar um exemplo do Alfredo Setúbal. Eu trabalhava no Itaú e ele trabalhava no mesmo prédio que a gente, né? Então, às vezes a gente estava ali na frente, né, comendo um petisco ali no fim do dia e tal. E aí, de repente, passava ele, bonito e elegante, no Vectra dele, né? Um Vectra usado, assim, você um pouco surrado, né? Você já via ali, né? Calmamente, o cara que tranquilamente poderia estar saindo ali com uma Ferrari, né? Com uma Lamborghini, com uma Mercedes, com o carro que ele quisesse. Tem vários outros exemplos, né? O Warren Buffett é um cara que também já vi matérias, reportagens sobre ele, falando, mostrando o carro dele, porque isso é até anedótico, né? Até uma curiosidade. Um cara, um dos 3 caras mais ricos do mundo, andando no carrinho dele ali, bem humilde, né? Outro exemplo, né, de um bilionário brasileiro que também não liga muito para isso é o Silvio Santos. O Silvio Santos é outro cara que eu já vi ele também andando de Vectra, faz muitos anos, né? Naquela época, o Vectra acho que nem existe mais, mas era um carro da Chevrolet, tipo, que seria hoje um Cruze, assim, alguma coisa assim na época, né? Ou seja, o Cruze até, talvez até a gente aí com um pouco mais de esforço consegue comprar, né? Quem dirá o Silvio Santos, né? Então, é isso, acho que é muito uma coisa de mentalidade, né, pessoal? Uma coisa importante saber que o carro, você pode ter ele como algo que
ele tem uma utilidade para você, mas você não precisa também fazer, eventualmente, se quiser comprar, não precisa ser um carro zero nem um carro mais caro. Compre um carro usado aí que vai te atender, que te dá um mínimo de conforto e segurança, e vamos em frente, né? Que é isso que é o mais importante. Pois é, isso mesmo, né? E na minha área, né? Sempre atuei na área comercial, é sempre falado, né, que o carro é um símbolo de status, dá uma impressão diferente quando você vai no cliente. E de fato acontecia com mais frequência, não digo que não acontece, a primeira impressão sempre fica muito forte, né? Mas o que você vê hoje é de grandes executivos, né, de gerentes, diretores de empresa, usando transportes de via aplicativo, né? Eventualmente pega ali um pouquinho mais chique, Uber Black da vida e tal, mas esse símbolo de status aí tem se reduzido um pouco, né, nos últimos anos, até pelo aumento da necessidade de liquidez que as pessoas têm, né, e de fazer novos investimentos. Acho que esse é um tema importante, né? Muita gente acaba comentando, pedindo para a gente fazer alguns cálculos, se vale a pena ou não vale a pena, mas acho que até antes de fazer cálculo, analisar de forma qualitativa, né, se vale a pena ou não vale a pena ter, como que você pode desenvolver isso, mas o cálculo vai ajudar a estruturar de qualquer forma. Né, Marquinho, não sei se tem algum comentário, alguma ponderação aí para fazer? É isso aí, pessoal. Para escolher o seu meio de transporte, tem que olhar como que é a sua vida, né? Entender. Para mim, por exemplo, foi muito fácil. Eu trabalho na Faria Lima, o estacionamento é mais caro do que só o estacionamento é mais caro do que se eu fosse voltasse várias vezes para casa de ônibus. Então, para mim foi fácil escolher. É importante lembrar, gente, que existem outros meios de transporte que são menos comuns aqui no Brasil. Quer dizer, aqui em São Paulo a gente já tem muita gente indo de bike para o trabalho, mas teve uma época que eu ia para o trabalho correndo. Né? Então eu já aproveitava o transporte, né, para fazer o meu exercício. E vou te falar, Habib, chegava mais rápido do que se fosse de carro, viu? Pois é, cara, não duvido nada, mas isso acontece mesmo, você pode usar, né? E aquele negócio de fazer a pessoa se exercitar um pouco mais também, né? Sobe até de escada lá no 15º andar do prédio da Faria Lima, fica uma maravilha, né? Mas assim, também tem um ponto, né? Fala aí, fala aí. Não, não, e quando você está apostando corrida com o pedestre no trânsito, né? Você está parado, aí o pedestre passa calmamente por você, aí o farol abre, aí você anda, né? O trânsito anda, aí você passa o pedestre. Aí 5 minutos, 2 minutos depois, o pedestre passa calmamente por você novamente. Pelo amor de Deus, né? Que desespero. É. Pois é, E São esse, Paulo é uma cidade esse, caótica. Rafa, é outro benefício de, por exemplo, usar aplicativo de transporte, né? Que durante esse período, que se você estivesse dirigindo, você teria que estar dirigindo, você pode estar trabalhando, por exemplo, né? Então, se for trajeto pequeno e a escolha foi entre usar um carro ou utilizar um transporte, cara, considera também o tempo que você leva durante esse período, que, por exemplo, você está trabalhando, está usando o telefone, em vez de estar efetivamente dirigindo, enquanto não É, chegam os carros autônomos, né? exatamente, vou mandar uma cartinha para o senhor Tesla lá para ele acelerar o trabalho lá. É isso aí. Pois é, não, mas esse ponto que o Marquinho falou é fundamental. A gente pode usar também esse espaço do trajeto para fazer atividades produtivas, né? Coisa que talvez você dirigindo não vai conseguir. Não talvez, né? Mandar mensagem ao dirigir é uma das coisas mais imprudentes que você pode fazer. De qualquer forma, né, é importante ponderar situações. Te conversando um pouco antes, né? Aqui em São Paulo, tem um pessoal que mora além da periferia, lá em Alphaville, né? Que é a periferia gourmet de São Paulo. Né, ali já o transporte público é um pouco mais restrito e as viagens de transporte por aplicativo são bastante caras. Né? Então, muitas vezes ali a pessoa sente necessidade maior de ter um veículo próprio ou alugar ele por um longo prazo com mais conforto. Né? Isso daí é justificável. Então, depende muito da região que você mora, da oferta de transporte coletivo que você tem, de metrô, ônibus, né? E também a oferta dos aplicativos, né? Para poder ponderar esse tipo de decisão. O importante que a gente quer passar a mensagem é cuidado com as decisões automáticas, né? As histórias que a gente ouve, né? A gente fala muito sobre, não, ter carro, aquela independência, né? Muitas vezes é um sonho, e o Marquinho comentou que na nossa geração, eu concordo com essa percepção, também tenho, de que está cada vez menos importante como sonho, né? Como aquele sonho de consumo, e a gente está ligando mais um pouco para o uso em si. Né? Isso daqui é um ganho de consciência interessante. Né? Mas acho que é isso nesse episódio, hein, pessoal? Não sei se tem mais algum ponto aí, mas acredito que a gente abordou bastante, de forma bastante generalista, os vários tipos de transporte, como a gente pode otimizar de certa forma. Então, Rafa, manda sua despedida aí.
É isso aí, pessoal. Vamos lá, andar de bike, muito Uber, BlaBlaCar. Vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, Rafa. Obrigado. Marquinho, vamos lá. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido, ouvido até aqui. Até o próximo BTC Money. Valeu, Marquinho. Obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora. Né? Aí você tá livre, tome sua própria decisão, quer jogar a sua reserva de emergência e comprar um Volvo XC60, fica à vontade, pode fazer isso. Né? A gente só bate um papo aqui, a decisão é sempre sua. Né? Eu não farei isso, mas você pode fazer à vontade. Se quiser ficar de bike também e ganhar aquele corpo esbelto, também fica à vontade. Bom, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.